meus amigos, meus irmãos, aqui é o Paulo e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o livro dos médiuns, abordando agora os capítulos 11, 12 e 13. Está cada dia ficando mais interessante, gente, porque nós estamos vindo de uma teoria, por assim dizer, indo cada vez mais para a prática. Quando nós dizemos em prática, eu não estou falando que nós vamos estudar aqui um pouquinho de nada ou assistir esse vídeo e sair praticando mediunidade. Eu acho que a gente precisa primeiro ter um pouquinho de base. É importante, porque senão a gente pode ter algumas consequências um pouquinho complicadas no nosso próprio dia a dia, tá? Muito importante é que antes de mais nada que a gente estude o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a base filosófica, a base teórica. É importante entender quem são os espíritos, quem nós somos, como é a nossa relação com eles, para depois aqui avançar sobre o Livro dos Médiuns, tá bom? Aqui no Livro dos Médiuns nós também já entendemos um pouquinho mais da teoria, de como é a nossa relação com os espíritos, do que é a mediunidade, mas agora nós estamos a cada dia mais avançando no que é realmente para nós a mediunidade, para que nós possamos entender o que é a mediunidade que tem em nós, por assim dizer, como lidar com ela, como utilizar ela para o bem, educá-la, tá? Então é muito importante, acompanhe esse e os próximos vídeos, não deixe de ativar os alertas do canal. Vou até mostrar para vocês como é que faz isso pelo computador. Eu vou colocar aqui a tela para vocês. Aqui, ó, vocês estão vendo a tela do YouTube, aqui na minha telinha do computador. Aqui tem o botão de inscrever-se, né? Inscreva-se se não é inscrito ainda. E aqui tem esse sininho, ó. Vocês têm que ativar todas as notificações, tá? Não pode ficar nem assim, nem assim. Também, quando vocês estão lá no vídeo, aqui do ladinho, ó, vocês estão assistindo um vídeo qualquer e aqui tem também o sininho, tá vendo, ó? Então, vocês não podem deixar ele assim, nem assim, muito menos assim. Você coloca ele aqui, ó, em todas. Assim você recebe todas as notificações de qualquer vídeo novo lá do nosso canal, tá bom? Então, gente, entrando aqui na parte da sematologia e da tipologia, nós estamos terminando aqui uma certa base que Kardec está dando para o entendimento do espiritismo, dos fenômenos espíritas naquele momento. Sematologia é o nome que Kardec dá quando o espírito se utiliza de qualquer objeto material para promover um fenômeno. Ou seja, ele pode, por exemplo, pegar esse colírio, né, e mover esse colírio de um lado para o outro. Isso era mais utilizado no começo, quando o espírito utilizava isso, por exemplo, para apontar para alguém. Digamos que eles estivessem fazendo perguntas e afirmações, e o espírito quer dizer que o médium ou a pessoa X está correta, né? Então ele moveria esse objeto na direção da pessoa. É mais ou menos o que fazem com a questão da Ouija, dos jogos dos copos, né? Mas que a gente lembra que não são coisas recomendadas, tá? A gente não deve ficar brincando com a espiritualidade, porque tudo isso tem um fim muito sério e muito útil. Quando a gente faz isso, a gente se mete em enrascada, porque quem vem não são espíritos também muito sérios, tá bom? Então, lembremos apenas que não era um colírio que eles moviam, tá? Eram mesas pesadas. Naquela época, 1800 e pouco, a gente lembra que eram mesas de madeira maciça. Então era bastante peso. E mesmo assim eles conseguiam fazer ela se mover de um lado para o outro. Por isso o fenômeno ficou conhecido no início como o fenômeno das mesas dançantes. Aí Kardec dá o nome de tipologia para o fenômeno das batidas, que também foi muito utilizado no começo. Aconteceu lá com as irmãs Fox, e claro, sempre aconteceu na história, mas o caso das irmãs Fox ficou muito expressivo porque aconteceu mais ou menos como o início, ou no início de muitos outros fenômenos que estavam acontecendo. Para quem nunca leu, sugiro que leia. Resumidamente, aquelas irmãs, na casa delas, acontecia principalmente de noite batidas. E procuraram de tudo. Procuraram guaxinim no telhado, procuraram galho batendo, procuraram criança fazendo arte e não tinha nada, mas as batidas continuavam. Um certo dia, provavelmente as crianças até brincando, perguntaram: quem que é que está aí? Tem alguém aí? E a resposta foi taxativa, né? Através da batida. Elas desenvolveram um diálogo, né? Provavelmente utilizando 2 para sim, 1 para não, alguma coisa assim.
E esse diálogo tomou um vulto de tal forma que até outras pessoas da vila foram convidadas para ver, e eles chegaram até obter uma comunicação completa através de batidas. Imagina a paciência e a lentidão. Esse espírito queria dizer que ele viveu ali, que ele foi assassinado, e ele inclusive indicou o local onde estava o seu corpo e quem foi o assassino. Isso foi realmente constatado algum tempo mais tarde. Então a gente vê que a gente não está falando de conto da carochinha, né? Então é isso, a tiptologia é um fenômeno de batida. Acontecia muito no passado, hoje acontece menos. Mas digamos que na nossa casa aconteça. Não estou falando dos móveis que estralam durante o dia simplesmente pela ação do calor e do frio. Isso é normal. Digamos que a gente está numa condição assim, por exemplo, a casa está toda fechada, o clima está estabilizado, está tudo certo e o móvel fica insistentemente estralando. Não é uma estraladinha e parou, ele fica estralando o tempo todo. Ou de repente, com tudo fechado, uma porta que resolva ficar se movimentando ou batendo, cortinas que se movem. Quantas pessoas não falam disso, né? Então, quando a gente analisa, tem que analisar, não é colocar tudo como se fossem os espíritos. A janela estava perfeitamente fechada, não havia fluxo de vento e a cortina faz não é um movimentozinho, ela levanta, né? Isso pode ser esse tipo de fenômeno que seria chamado como sematologia. Se houver batida, de repente você pergunta, tem alguém aí? E fica batendo? Pode ser que seja a tiptologia, um espírito que está ali fazendo. Nós lembramos, eu citei isso no nosso vídeo de ontem, no vídeo anterior, que, quem não viu, assista lá, tá aqui, ó, tá bom? Que esses fenômenos são sempre produzidos por espíritos inferiores, ou seja, por espíritos que ainda estão muito ligados à matéria, que não têm um desenvolvimento ainda muito grande espiritual. Tá? Espíritos superiores, de ordens mais elevadas, não fazem esse tipo de fenômeno, eles não precisam disso. Mas eles podem se utilizar desses espíritos para algum fim útil, como por exemplo chamar a atenção, provocar algum tipo de interesse a respeito disso. Vocês vão ver a gente falando sobre isso na Revista Espírita, que eu estou tratando lá no nosso grupo de estudos, lá no canal Grupo de Estudos, O Legado de Allan Kardec. Tá bom? Tem um caso bem interessante sobre isso lá. Aí a gente entra na pneumatografia ou escrita direta e na pneumatofonia. Kardec nomeou isso os fenômenos de escrita e fala direta. Como é que funciona a pneumatografia? É como se eu pegasse um caderninho ou uma folha, alguma coisa assim, eu coloco ela num cantinho, fechado numa gaveta, por exemplo, fechado dentro do cofre, e depois de um tempo, quando eu tiro, eu vejo que está escrito ali, que houve uma escrita direta. Isso ocorreu. Eu vou confessar para vocês, eu já tentei isso? Já. Eu consegui? Não consegui. A gente tem que ficar desacreditado por causa disso? Achar chato que não acontece? Não, gente. Esses fenômenos aconteciam antigamente por causa por um motivo, para chamar a atenção a respeito de tudo aquilo. Hoje em dia a gente já sabe que isso não precisa mais. Os espíritos sabem disso. Eles sabem que eles podem agir de formas muito mais inteligentes através da mediunidade das pessoas, tá bom? A gente não precisa ficar procurando provas sobre essas coisas. As provas estão no nosso próprio estudo, no nosso próprio entendimento a respeito da doutrina espírita e na nossa análise. A gente vê isso todos os dias, em todos os lugares, tá bom? A pneumatografia é como se fosse isso. O espírito fala, ele produz sons sem o intermédio de um médium. Ou seja, acredito que de fluidos obtidos de médiums presentes, né, ou nas proximidades, eles consigam articular sons no próprio ar. Qual a diferença disso para o caso de mediunidade? Nesse primeiro caso, um grupo de pessoas grande, onde aconteça isso, todas elas ouvem. Nós temos um relato disso no livro Paulo e Estevão.
Em outros lugares também, na Bíblia, se eu não me engano, isso acontecia muito no passado, né? Eles ouviam os anjos, não é verdade? Uma aparição e alguém falava, e não era por intermédio de ninguém. Quando é o caso de um médium, normalmente é só o médium que ouve. Então não é o espírito que articula sons no ar, ele se comunica diretamente através da mediunidade dessa pessoa, tá bom? Temos que excluir aqui os casos de desequilíbrios mentais que podem ocorrer. A pessoa imagina que ela está ouvindo coisas. Então é importante fazer essa análise, tá bom? No capítulo 13, Kardec aborda a questão da psicografia, tratando primeiro da psicografia indireta através de cestas e pranchetas. Nesse fenômeno de psicografia, para quem já estudou as origens do Espiritismo, entende que foi a primeira forma utilizada após o fenômeno da tipologia e da sematologia para obter algum tipo de conteúdo espiritual. Como é que funcionava? Vou fazer de conta que a minha chave aqui é um lápis, tá? Eles amarravam esse lápis num cesto e os médiuns colocavam a mão, encostavam o dedo sobre esse cesto e então esse cesto fazia o lápis se mexer e escrever, né? É claro, Kardec estudou isso a fundo para verificar se realmente aquilo não era uma influência direta dos médiuns, qual é a maior pista para todos os fenômenos mediúnicos espirituais, para a gente verificar se não é uma influência direta das pessoas. Muitas vezes eles falam contra aquilo que está preconcebido na mente das pessoas, ou trazem conteúdos de uma forma muito mais elevada, que a gente percebe que não é daquele meio ali. Depois da sexta, foi percebido que eles poderiam fazer isso direto sobre o lápis. Então o médium apoiava o dedo sobre o lápis e o lápis começava a escrever. Nunca mais soube de que isso foi utilizado, porque não precisa ser utilizado. Eles compreenderam depois, se eu não me engano por sugestão dos próprios espíritos, que o lápis poderia ser colocado na mão do médium e que esse médium poderia escrever. Nós temos aqui então não mais a escrita indireta, mas a psicografia, indireta, mas agora a psicografia direta ou manual, onde o médium escreve com o seu corpo. No fenômeno da psicografia direta, há uma certa diferença entre eles. De uma forma resumida, porque a gente vai abordar isso depois com mais cuidado, pode-se obter a psicografia através da intuição, ou seja, eu recebo uma intuição mais ou menos clara, mais ou menos direta, e eu escrevo isso que está passando pela minha mente. Quando eu faço isso, o grau de conteúdo meu que eu posso colocar, que pode interferir, o meu grau de educação, o meu grau de inteligência podem oferecer grande dificuldade nessa comunicação. Existe também o caso da escrita da psicografia mecânica. A psicografia mecânica funciona assim. Eu pego o lápis, eu continuo aqui falando com vocês, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês sobre o que aconteceu semana passada lá na casa da minha avó. Enquanto isso, a minha mão está aqui escrevendo. E escrevendo conteúdos que não tem nada a ver com o assunto da casa da minha avó. Conteúdos muitas vezes elevados. Existem casos, como o Chico Xavier, em que ele era possível escrever simultaneamente com as duas mãos conteúdos diferentes. Ou seja, o espírito se apropria do controle desses membros, com a permissão do espírito encarnado, é claro, e passa a escrever. Esse fenômeno era bastante comum na época de Kardec. Ele procurava bastante esse tipo de médium, porque ele acreditava com muita propriedade que eles ofereciam menores obstáculos à comunicação. Ele sabia que aquele conteúdo que estava vindo tinha nenhum ou quase nenhum tipo de interferência da própria mentalidade do médium. Tá? Não é o caso dos médiums intuitivos. Aqui nós vamos encerrando então nesses 3 capítulos que já são bastante interessantes. Nos próximos capítulos que vão se adensar cada vez mais, mas eu vou tratar eles de forma pontual para que fique muito bem entendido.
Peço que vocês acompanhem, não esqueçam de ativar os alertas, porque está ficando cada vez mais interessante. Os próximos conteúdos dizem muito respeito do nosso dia a dia, o que nós vivemos, as nossas experiências mediúnicas, como lidar com elas. Então é muito importante esse estudo. Mas é muito importante, gente, não estudem só pelos outros, não ouçam só os outros falando. É importante, é legal, eu tento explicar as coisas para vocês de uma forma que faça sentido, que seja fácil de compreender, mas é muito importante que vocês também estudem, que vocês leiam. Leiam com calma, eu sei que é uma leitura difícil. E às vezes a gente abre aquela página que tem um texto gigante de 2 páginas, né? E já dá aquele negócio, fala, não vou ler, mas leiam, leiam. É muito importante, porque assim vocês não apenas acreditam no que o outro está falando, na interpretação do outro, por melhor que ela seja. Às vezes passa alguma coisa ali de errado. Esse processo é muito importante para que nós, individualmente, aprendamos a desenvolver o nosso raciocínio a respeito disso tudo, para que nós possamos entender por nós mesmos, fazer os nossos questionamentos, tá bom? E lembrando, lendo, estudando sempre desde a introdução, desde o prefácio das obras de Kardec, porque desde ali há assuntos, há entendimentos muito importantes, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui, um grande abraço, que Jesus nos abençoe a todos e até o próximo vídeo.